Boa noite, gente. Meu nome é Rafael e eu vou dar aula de processo civil para vocês. Eu fui aprovado agora no concurso 188 para juiz substituto. Não tomei posse ainda, obrigado. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e, assim, um pouco nervoso também porque não tenho muita prática em aula, mas vou tentar transmitir o meu conhecimento para vocês, que eu acho que, assim, vamos ver o que eu posso ajudar. E hoje, a gente dividiu no processo civil os tópicos do edital. Uma amiga minha que também foi aprovada no concurso para juiz vai dar a parte geral, a teoria geral do processo, e eu fiquei para a parte mais para o final. Mas por conta de calendário, etc., eu vou começar com vocês os tópicos um pouco mais avançados, mas como vocês vão ver, são tópicos que se conversam muito com a parte de teoria geral do processo, então é uma boa introdução. E os tópicos do edital da Defensoria, que estão baseados no edital da Defensoria, que a gente vai tratar hoje, tutelas declaratórias, condenatórias, mandamentais, combinatórias e específicas, ação de uso capião como matéria de defesa, ação declaratória de constitucionalidade, ação de cumprimento constitucional. Esse é um tópico um pouco mais relacionado com o direito constitucional, mas que aqui eu vou tratar tentando trazer um pouco do direito civil, da questão das decisões, das sentenças, para trazer um pouco da eficácia, tratar um pouco da eficácia das decisões de controle de constitucionalidade. Depois, ação de locação, despejo, consignatório de aluguéis, etc. Então, como o primeiro ponto da aula de hoje, que é a questão da tutela jurisdicional, que é porque o tópico do edital são as formas de tutela, ou seja, de que maneira o processo civil tutela direitos. O processo civil está relacionado com a questão da tutela jurisdicional de direitos. Como vocês vão ver na parte da teoria geral do processo, existem várias formas de se tutelar um direito. A tutela do direito por parte do Estado se dá de diversas formas. A administração pública faz a tutela dos direitos por políticas públicas, implementando políticas de educação, etc. O Poder Legislativo também tutela direitos de diversas formas, criando as leis, criando os decretos legislativos, etc. E o Judiciário tutela direitos também de uma forma muito específica, que é a tutela jurisdicional. E quais são as particularidades da tutela jurisdicional? A principal característica da tutela jurisdicional é a capacidade da jurisdição de gerar uma decisão definitiva para um conflito. Então, como vocês vão ver no próximo slide, existem diversos conflitos na sociedade. E esses conflitos podem ser resolvidos pelo judiciário, e a grande característica do Poder Judiciário, quando ele resolve um conflito, é que essa resolução pelo judiciário é definitiva e vai estar acobertada pela coisa julgada. Nenhuma outra forma de tutela de direitos tem a proteção constitucional da coisa julgada, só a tutela pelo judiciário. Então essa é a marca característica da tutela jurisdicional. E a gente vai ver aqui quais são as formas da tutela. Tutela, como nós vimos no edital da Defensoria, que são tutela executiva, tutela mandamental e assim por diante. Eu trouxe aqui uma definição do que se entende por tutela jurisdicional, uma definição do professor Marinoni, que é quem trata melhor sobre tutela jurisdicional. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, é o professor Marinoni, que tem uma obra específica dedicada a isso, e ele define como resultado do processo sobre o direito material. E essa questão, como eu falei, hoje é uma aula mais introdutória, né, porque primeira aula de hoje, e as classificações das tutelas, ou seja, das formas como
o direito vai proteger vai resolver os conflitos, isso é a tutela, ela tem uma série de impactos em toda a teoria geral do processo, em todo o processo civil. Então, quando vocês forem ler a questão das classificações das ações e os respectivos processos, essa classificação das ações e dos processos se dá com base nas formas de tutela. Alguém sabe me dizer quais são as classificações mais usuais das ações? Existem várias formas. Uma forma mais tradicional é a ação de conhecimento, a ação cautelar e a ação executiva, que é uma classificação tradicional, mas que hoje em dia não tem muita relevância, porque hoje a gente se baseia num processo dito sincrético. Então, num processo, uma ação de cobrança, por exemplo, na ação de cobrança, que seria uma ação de conhecimento, a princípio, já tem toda uma carga executiva, já pode ter uma tutela cautelar, então hoje não existe mais ações estanques das três, ação só de conhecimento, ação executiva e ação cautelar. Essas formas de ação estão muito imbricadas, por isso que essa classificação não é mais usual. Então hoje a gente classifica as ações com base na tutela que essa ação visa, naquilo que eu busco primordialmente com aquela ação. Então pode ser uma ação condenatória, uma ação executiva ou uma ação declaratória. Então, nesse sentido, essa é a teoria das tutelas vai impactar também na teoria das ações. E a teoria da tutela também impacta no aspecto do pedido. Como vocês sabem, existe uma congruência entre aquilo que se pede e aquilo que o juiz dá. Esse é o princípio da congruência. Então, a tutela que o juiz vai dar para o direito depende daquilo que foi... A tutela do juiz, a sentença que ele vai dar, se é igual ao pedido. Então, a classificação dos pedidos também relaciona com a tutela. E por fim, e eu acho que esse é o foco para a questão de prova, é a classificação das sentenças. Classificação das ações, dos pedidos e das sentenças estão todas relacionadas, são todas, para dizer, espelhadas, mas o que tem mais incidência em prova é a questão da forma que se classificam as sentenças. E aqui estão as formas, a classificação dita quinária das sentenças. Segundo essa classificação, existem 5 tipos de sentenças: a sentença declaratória, a sentença constitutiva, a sentença condenatória, a sentença mandamental e a sentença executiva, que estão aqui. Vocês estão conseguindo ler? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Podem interromper quando vocês quiserem mesmo. Aqui é um bate-papo mesmo. Então, ainda nessa parte um pouco mais geral, como eu falei, o objetivo do processo é tutelar direitos, o direito material. E a doutrina, a partir do professor Cândido Rangel Dinamarco e outros, identificou quais são os tipos de crises e de conflitos que existem na sociedade. E identificou 3 espécies de crises, de conflitos que a gente pode identificar na sociedade, que é a crise de certeza, quando existe uma incerteza acerca de uma relação jurídica. Por exemplo, alguém tem um nome inscrito no Serasa e essa pessoa acha que naquela dívida não existe. Então, nós temos aqui uma crise de certeza, não se sabe se aquela dívida existe ou não. Existe também uma crise de inadimplemento, uma crise de adimplemento, em que alguém busca alguma coisa e a outra pessoa se recusa. Eu vendi uma casa para alguém e essa outra pessoa não quer me entregar a casa. Nós temos uma crise de adimplemento aqui, que diz respeito que uma pessoa se recusa a cumprir uma obrigação. E a terceira é uma crise em um determinado estado jurídico. Por exemplo, uma pessoa quer se separar de outra pessoa. Nesse caso, essa pessoa quer alterar o estado jurídico dela. Então, nós temos aqui uma crise em relação ao estado jurídico dessa pessoa.
ou uma pessoa quer rescindir um contrato. Então, aqui nós temos as 3 espécies de crises que existem na sociedade de acordo com a doutrina. E para cada uma dessas crises, o direito vai dar uma tutela. Para a crise de certeza, nós temos uma tutela declaratória. Por quê? Basta que o Estado juiz diga se se uma determinada relação jurídica existe ou não, ou a forma de ser de uma relação jurídica, etc. Então, no exemplo que eu dei, que é o exemplo do Serasa, basta que o juiz diga, a princípio, ou principalmente, essa dívida não existe. Pode ser que existam outras determinações, um ofício para tirar o nome, mas a princípio bastaria isso. Na crise de inadimplemento, de adimplemento, não basta que o juiz diga só o direito. Não basta, essa pessoa tem que... No exemplo que eu dei, qual era? A entrega de uma casa. Não basta que ele fale, essa pessoa de fato tem que entregar a casa. Se ele falar isso, não adianta nada. Você tem que usar meios para que essa pessoa de fato... Talvez a entrega da casa não seja uma entrega do carro, por exemplo. Então, tem que usar meios para que aquela pessoa de fato entregue o bem da vida pretendido. Esse é um outro termo importante, o bem da vida pretendido. E na crise de determinado estado jurídico, nós temos, para resolver esse problema, o que o direito faz? Ele dá uma tutela constitutiva, que modifica ou cria uma relação jurídica nova. No exemplo do divórcio, o juiz vai falar, essa pessoa está divorciada, portanto, resolveu a crise e bastou. Então, por conta disso, vocês já percebem, mais ou menos, que existem nós podemos separar as tutelas em 2 grandes grupos. As chamadas tutelas autossuficientes. Por que tutelas autossuficientes? Porque são tutelas que resolvem a crise sem necessidade de nenhum meio executivo. Não é preciso ingressar no cumprimento de sentença, não é preciso ingressar na fase executiva do processo. É uma tutela autossuficiente. E naqueles exemplos que eu dei, quais são as tutelas autossuficientes? A tutela declaratória, ou meramente declaratória, ou puramente declaratória, são outros nomes que você vê na doutrina, e a tutela constitutiva. Então, se o juiz fala que uma dívida não existe, acabou. Não precisa de mais nada. Na tutela constitutiva, se o juiz, na sentença de divórcio, acabou o casamento, não precisa de mais, não precisa entrar numa fase de execução. Então, essas duas tutelas aqui são ditas tutelas autossuficientes. Já a tutela condenatória, como eu falei, não é suficiente que o juiz declare o direito. Existem 2 momentos, então, na tutela condenatória. Existe o momento que o juiz declara o direito, ou a ocorrência do ato ilícito, tem um momento declaratório, e um segundo momento, a imposição de uma sanção. O juiz vai dar, então, efetividade àquele mandamento e vai fazer com que a pessoa cumpra a prestação ou retire um bem do patrimônio do devedor para pagar a dívida. Então, tem sempre um segundo momento. Então, aqui nós vemos, então, as tutelas, nós vemos as crises, as tutelas que são correspondentes e o que é necessário para que porque o direito não basta só a declaração, tem que ter uma efetividade, né? E aqui nós vamos entrar em um ponto da tutela condenatória. Nós vimos que a tutela condenatória é aquela tutela que não é autossuficiente, que exige um provimento por parte que exige uma execução. E o professor Marinoni, que é a pessoa que trata melhor sobre a questão da tutela jurisdicional, ele divide a tutela condenatória em 2 espécies. E como a gente vai ver, essa teoria do professor Marinoni foi incorporada pelo novo Código de Processo Civil. Então, de acordo com o professor Marinoni, a tutela condenatória ela pode ser dividida em 2 espécies.
a tutela preventiva, inibitória, que se subdivide em tutela inibitória de remoção do ilícito, e a tutela ressarcitória ou repressiva. Então, só para manter então, a coerência, nós vimos as 3 espécies de tutela, tutela declaratória, constitutiva e condenatória, que nós estamos vendo então as espécies de tutela condenatória de acordo com o professor Marinoni. E eu já vi uma questão de concurso sobre isso, que cobrou essa exigência, era uma questão do Ministério Público, que buscava esse entendimento doutrinário para entender qual que é a diferença entre uma tutela inibitória e uma tutela de remoção do ilícito. E qual que é a diferença entre uma tutela preventiva e uma tutela ressarcitória. A tutela inibitória ou inibitória pura, ela ocorre antes que o ilícito ocorra. Existe uma ameaça de que um determinado direito vai ser violado e alguém vai a juízo para pedir, então, para impedir que aquele ilícito ocorra. Um exemplo, essa classificação é muito importante no processo coletivo. E um exemplo disso seria alguém está importando um medicamento que é nocivo à saúde humana. E alguém entra com pedido antes daquele medicamento entrar no Brasil e fala, olha, quero impedir essa entrada desse medicamento no Brasil. Essa é uma tutela inibitória. Não ocorreu o ilícito ainda. Só existe um risco da ocorrência desse ilícito. Há também a tutela deixa eu ver se eu estou... Então, essa tutela preventiva, ela se baseia numa distinção entre o ato ilícito e o dano. Pode ser que um ato ilícito não tenha provocado nenhum dano ainda. Como eu falei no exemplo da importação dos medicamentos. Ninguém sofreu, ninguém tomou o medicamento e está passando mal. Mas existe aí, mesmo não havendo dano, o direito pode impedir a ocorrência do ilícito preventivamente. Então essa é a tutela inibitória. Tanto é que o professor Marinoni, ele vai falar que não existe ele traz o princípio da integral tutela dos direitos. Que o direito não pode permitir que alguém viole o direito alheio. Se tem esse risco, o direito tem que impedir que aquele direito seja violado. Então não adianta esperar que o dano ocorra. O direito tem que ter meios para proteger os direitos. E esse é o papel da tutela preventiva, que, como eu falei, se divide em inibitória e remoção do ilícito. E no processo coletivo, que, como vocês sabem, é um ponto muito importante para a Defensoria Pública, existe um foco aqui na tutela preventiva. Porque as pessoas não querem, o direito não quer esperar que alguém destrua a natureza, que alguém cause dano ao consumidor, que alguém viole o direito alheio de um patrimônio cultural. O processo coletivo foca então na tutela preventiva, que é a tutela, como eu falei, tutela inibitória, que antes do ilícito ocorrer, ou a tutela da remoção do ilícito. Nesse caso, o ilícito já ocorreu, só que não se consumou nenhum dano ainda, e o direito vai lá e fala, vamos remover esse ilícito. Então, temos aqui a tutela de remoção do ilícito. Um exemplo, falei da importação do medicamento, supondo que esse medicamento já foi distribuído para farmácias. Então, o ilícito já está sendo oferecido ao consumidor o medicamento perigoso. Só que daí o direito fala, vamos remover esse ilícito, vamos tirar esse ilícito de circulação. E, então, a tutela preventiva se baseia com tem essas duas espécies. E a tutela preventiva, como eu falei, a teoria do professor Marinoni foi incorporada no novo Código de Processo Civil. Por quê? O que é preciso para se obter uma tutela preventiva? Periculum in mora, pode ser. Nesse caso, acho que pode ser que já esteja...
Mas o principal ponto aqui é a relevância da chamada prova indiciária. Pode ser que não exista necessariamente provas concretas de que o dano ocorreu, mas existe um indício de que aquilo vai ocorrer. Então o direito vai lá e evita a consumação daquele dano, evita que aquele dano ocorra. E o novo Código de Processo Civil, no artigo 497 do CPC, se alguém puder ler, o artigo 497. Pode ler inteiro. No julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar a coisa. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, considerará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado praticado equivalente. Parágrafo 1. Para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção é irrelevante. É irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Tá bom, Francisca. Então, nesse parágrafo primeiro, vocês entenderam o que estava sendo dito? Para a concessão da tutela preventiva, é irrelevante que tenha ocorrido dano, basta o risco de dano, e é irrelevante a ocorrência de culpa. Esse parágrafo é inspirado nessa teoria da tutela preventiva. Então, não precisa demonstrar que ocorreu o dano, não precisa demonstrar que alguém já tomou a medicação perigosa e está se passando mal. Não precisa demonstrar isso, não precisa demonstrar dano, basta demonstrar o risco. E também não é preciso demonstrar culpa. Por quê? A pessoa que importou o medicamento pode nem saber que o medicamento é perigoso, ela pode não ter sido negligente, nem imprudente, nem imperita, mas mesmo assim vai ser concedida a tutela preventiva. Então a tutela preventiva, isso que é importante vocês memorizarem, que é o que está nesse parágrafo 1º do artigo 497. Independe de dano e independe de culpa. A segunda forma de tutela condenatória é a tutela ressarcitória ou repressiva. Nessa tutela ressarcitória ou repressiva, já ocorreu o dano. O dano já ocorreu, o ilícito ocorreu e ocorreu o dano. E essa tutela vai buscar reparar e ressarcir o dano que a pessoa experimentou. Agora, como uma pessoa pode ser ressarcida de um dano que ela sofreu? De duas formas. Ou uma tutela genérica reparatória ou ressarcitória pelo equivalente monetário, ou seja, a pessoa recebe uma quantidade em dinheiro pelo dano que ela sofreu. Ou então, uma tutela específica, ou ressarcitória na forma específica, que é a pessoa não recebe uma quantidade de dinheiro, ela recebe o bem da vida que ela quer. Então, vamos pensar em algum exemplo aqui. Supondo que alguém, um exemplo clássico, contratou um pintor para pintar uma parede. E esse pintor se recusa a cumprir esse contrato. Como é que essa pessoa pode ser ressarcida por esse inadimplemento? Ou por uma quantidade de dinheiro, que é uma tutela genérica reparatória, ou de forma específica, obrigando o pintor a ir lá e pintar a parede. Então são essas duas formas de tutela, tutela ressarcitória ou repressiva. E o que a gente percebe é que no passado o processo civil focava muito na tutela genérica reparatória. O processo civil não buscava obrigar a pessoa a cumprir a obrigação como ela foi contratada. O processo civil buscava, vamos dar uma indenização para esse cara, acabou. Então você não vai, não vou obrigar o pintor a vir aqui pintar, você vai ganhar, ele vai te pagar uma indenização e acabou. Com o passar do tempo, houve um maior enfoque na tutela específica, para fazer com que o devedor recebesse exatamente aquilo que ele tem direito, a prestação que é devida, e não um valor equivalente monetário.
Tanto o primeiro marco que falou, olha, vamos, ao invés de dar uma tutela, ao invés de dar uma indenização, vamos proteger o direito de fato, vamos buscar um adimplemento perfeito, vamos fazer, o que o cara quer? Ele quer a pintura, vamos dar a pintura, não vamos dar uma indenização. O primeiro marco disso foi o artigo 84 do CDC, que previa a possibilidade de você combinar uma multa para o cara que está descumprindo a obrigação. E depois houve uma reforma em 94 que preveu lá no Código de 73 também possibilitou a possibilidade de uma execução específica das obrigações de fazer e não fazer. Então antes, você não podia obrigar uma pessoa a fazer algo sob a imposição de multa. Geralmente, nas obrigações de fazer e não fazer, prevalecia que converte em perdas e danos e dá um valor para o cara, você não pode aplicar multa. Hoje em dia não, hoje em dia se o cara descumpre uma obrigação de fazer, pintar, etc., você impõe uma multa e o cara pode ser obrigado a fazer. Isso, essa apreensão de passaporte, apreensão de CPF, de carteira de habitação, tudo isso vem ganhar repercussão a partir disso? Vem. Efeito disso? Vem. Isso que você falou são os meios executivos. O direito tem uma série de meios executivos para garantir essa tutela específica que eu estou falando aqui. O meio mais usual, principal, é a combinação de multa, como eu falei, as trentes. Só que existem outros meios que o direito põe à disposição. O mais gravoso deles, qual que é no processo civil? Vocês podem imaginar assim, a forma mais gravosa de compelir uma pessoa a cumprir alguma coisa. Na questão dos alimentos aqui. Exatamente. A prisão civil é a forma mais gravosa de garantir uma tutela específica. O cara vai lá, se ele não cumprir com a obrigação, ele vai preso. Você não vai buscar... Mas esse é essa questão que você estava falando dos meios, apreensão de passaporte, cancelar CNH, cancelar cartão de crédito, ela vem com uma outra discussão que é a possibilidade do juiz aplicar meios de execução atípicos, não previstos no Código de Processo Civil. Está relacionado com essa questão, mas uma questão que está mais relacionada à execução. Aqui a gente está mais vendo a forma como você vai tutelar o direito. E depois que você vê se vai ser por uma indenização ou se vai ser por uma tutela específica, daí você vai ver qual a forma de compelir a pessoa àquilo. Então são dois momentos distintos. Vocês compreenderam mais ou menos? Sim. Primeiro, você vê se vai ser uma indenização ou uma tutela específica. E depois você vai ver como executar aquela sentença. Se vai ser por uma expropriação e entrega do valor para a pessoa, penhora, levar a leilão, etc. Ou se vai ser por multa. Então, é o momento da execução. Mas, de fato, aqui a discussão é um pouco diferente. E essas duas coisas aqui são meio que intercambiáveis, né? A gente não pode imaginar que o credor, ele pode requerer que ele, não tem mais interesse que o cara pinte minha parede, eu quero uma indenização. Então aqui, quem na verdade pode escolher qual vai ser a forma de tutela é o credor. Daí a gente volta à própria... Isso tem um pouco mais a ver com direito material, com a questão da mora, inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo, a questão da mora. Mas, a princípio, nós voltamos àquela questão da correlação entre o pedido e a tutela que vai ser dada. Então, aqui também, quem escolhe isso aqui, no fim das contas, é o próprio credor, o próprio autor da demanda. Aqui nós já passamos. E agora a gente vai para um ponto um pouco mais técnico, e que é o ponto que eu acho que é o principal enfoque do edital da Defensoria, é que vocês entendam a forma como se classificam as decisões judiciais de acordo com seus efeitos. As decisões que o juiz dá no processo, alguém sabe por que eu estou falando decisão e não sentença? Assim,
por exemplo, existe sentença, uma sentença... depois eu faço essa pergunta de novo. Eu estou colocando o carro na frente dos bois aqui. Então, eu acho que o que o edital quer que vocês entendam como se classificam as decisões judiciais. E toda essa apresentação que eu fiz até agora é basicamente para que vocês tenham um pouco saibam entender como se classificam as decisões judiciais pelos efeitos que elas produzem. Ou, melhor dizendo, pela tutela que elas dão. Então, pela classificação mais usual do professor Fred Didier, que é as decisões elas podem ser terminativas, determinativas, definitivas. E a definitiva, declaratória, constitutiva e condenatória. Então aqui você já vê que a tutela definitiva nós estamos classificando pela tutela que ela está concedendo. Então você já tem uma ideia do que é uma tutela, uma sentença declaratória. O que é uma sentença declaratória? Aquela que declara o direito e é autossatisfativa e não precisa de uma fase de execução. A tutela constitutiva nós também já vimos. Então a sentença constitutiva nós também, e a sentença condenatória nós também já vimos. Então aqui a gente já tem, quando aparecer sentença declaratória, sentença condenatória, sentença constitutiva, você já sabe o que é. A sentença terminativa e a sentença determinativa, o que elas são? A sentença terminativa é uma sentença que não resolve o mérito, que extingue o processo sem mérito. Isso é uma sentença terminativa. E as hipóteses de uma sentença terminativa estão previstas... a sentença ela põe fim à fase de conhecimento, né? E as hipóteses de decisões, eu estou até me confundindo, até eu mesmo já me confundo em decisão e sentença. Mas as hipóteses de decisão terminativa estão previstas no artigo 485, que traz um rol de hipóteses que elencam quando o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito. É uma coisa básica. E que é importante vocês saberem. Já a sentença determinativa, na acepção tradicional dessa sentença, é uma sentença que resolve uma relação jurídica continuada. Que é uma sentença que ela é prevista para produzir efeitos ao longo de um período mais longo. Uma relação jurídica continuada. Quem sabe me dizer algum exemplo, assim, alimentos, próprio fornecimento de algum bem, ao longo do contrato de fornecimento Então a sentença determinativa é aquela que vai regular essa relação, que não basta a entrega, não é uma coisa que se define em um determinado ponto no tempo, mas que vai ser determinada ao longo do tempo. Já a sentença definitiva, essa aqui, as duas resolvem o mérito aqui. A sentença definitiva ela resolve o mérito e pela classificação ternária, ela se subdivide nessas três hipóteses aqui, que nós, como vimos, se baseia na tutela que é dada pela sentença. Então aqui você já tem uma visão do que seria as... Pois não. A decisão definitiva, no caso a sentença definitiva, ela pode ser declaratória, constitutiva e condenatória ao mesmo tempo? Pode. O que a gente vai ver é o seguinte. Essa classificação, ela busca sempre... quando você classifica uma sentença como... vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que a gente vai tratar de ação locatícia mais tarde. Mas na ação locatícia fica muito claro que tem os três efeitos, as três eficácias da sentença. Eficácia declaratória, constitutiva e condenatória. Se alguém para de pagar o aluguel e a pessoa entra com uma ação de despejo, nós temos aqui as três eficácias da sentença, se o juiz considera procedente o pedido do locador. Nós temos uma eficácia declaratória, que o juiz vai falar, de fato houve inadimplemento, o cara não pagou, então... Vai haver uma eficácia constitutiva, por quê? Porque vai rescindir o contrato de locação.
Então, a eficácia constitutiva cria ou modifica direitos, como a gente viu, e pode sempre haver uma eficácia condenatória, que é assim, saia do imóvel. Uma coisa que exija, para você desconstituir o contrato não precisa a princípio de uma execução, mas para retirar a pessoa do imóvel pode ser que seja necessário. Então, respondendo sua pergunta, sim, uma sentença pode ter as 3 eficácias. Só que ela vai ser classificada pela eficácia preponderante. Então, no caso da ação de despejo, a eficácia preponderante qual que é? Condenatória. A gente vai ver que é uma condenatória executiva mais para frente, mas a eficácia preponderante é essa. Mais alguma dúvida até aqui? Não? Então, aqui, a classificação que hoje, na minha percepção, é a mais preponderante é a que classifica nessas 3. Que nós já vimos, estou batendo nessa tecla, mas a classificação a sentença declaratória, constitutiva e condenatória. Existe ainda uma outra classificação que coloca mais 2 espécies de sentença. A classificação quinária. Quem que defende a classificação quinária? Começou com Ponte de Miranda e até o Ovidio Bastista, tem várias... quem criou essa classificação foi Ponte de Miranda. E para ele existem 5 espécies. Além dessas 3 aqui que nós já vimos, existe ainda a executiva e a mandamental. Para a classificação ternária, a condenatória, na verdade, essas 2 aqui, na verdade, são subespécies da eficácia da sentença condenatória. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender o que é cada uma das sentenças. Eu já vim dando exemplos ao longo da aula, mas eu vou dar mais alguns só para vocês entenderem. Uma sentença que declara a improcedência do pedido. O réu entrou com uma ação, esse pedido dele é improcedente. Essa sentença é o que nessa classificação aqui? Oi? Sentença declaratória. A sentença de improcedência é sempre uma declaração, é sempre uma sentença declaratória. No fundo, o juiz fala, você não tem razão, não precisa de mais nada, não precisa condenar ninguém em regra. Mas aí, de novo, para o Ponte de Miranda teria até uma eficácia condenatória também, que seria a condenação em custas e honorários. Mas a eficácia preponderante qual que é? Declaratória. Uma sentença, numa ação de interdição ou de curatela, qual que vocês acham que é o tipo de sentença que é dada? Constitutiva. Que vai mudar o estado jurídico da pessoa. É a crise de relação jurídica. Então vai falar, olha, essa pessoa ela é relativamente incapaz. Pelo estatuto de pessoa com deficiência, vocês sabem que hoje em dia não existe mais pessoa que está sob curatela que é absolutamente incapaz, relativamente incapaz, somente para efeitos patrimoniais. Mas a sentença na ação de interdição, ela vai determinar qual que é o escopo da incapacidade daquela pessoa, só para efeitos patrimoniais, isso é muito importante, nunca existencial. E as sentenças constitutivas, elas podem ter ainda uma outra... Você vê que é muita classificação, mas como o edital traz, no fundo, o edital, o tópico é um tópico de classificações. A sentença constitutiva ela também pode ser subclassificada como uma sentença modificativa, criativa ou extintiva. Porque a sentença pode modificar uma relação jurídica, que é o caso da interdição, que eu disse aqui, ou ainda a revisão de uma cláusula contratual, outro exemplo bom. Ela pode ser uma criativa, de criar uma nova relação jurídica, e o exemplo clássico é a ação de adoção, porque a ação de adoção ela tem uma eficácia criativa de instituir uma relação de filiação, mas ela também tem uma eficácia desconstitutiva, porque ela desconstitui o vínculo daquela pessoa com os parentes biológicos, com os parentes
anteriores, exceto para fins de impedimento. Lembrando que não desconstitui tudo. Isso é uma pegadinha de prova comum. Desconstitui todas as relações de parentesco, a relação de adoção? Não. Quase todos. Só para fins de impedimento matrimonial que não. Então, uma criança que é adotada, ela não tem mais nenhuma relação com a família anterior dela. Mas existe um impedimento matrimonial. Essa criança não pode casar com a mãe biológica. Vocês já estudaram impedimento matrimonial? Aqui não, mas já tenho uma noção. Esse é um exemplo de uma sentença constitutiva. E por fim, uma sentença negativa ou desconstitutiva, que é o exemplo do divórcio ou rescisão de um contrato. Então nós vimos a sentença declaratória, nós vimos a sentença constitutiva, e nós vimos agora uma sentença condenatória. A sentença condenatória, como eu falei, a marca principal dela é que ela não é autossatisfativa. É preciso entrar em uma fase de execução se não houver o adimplemento voluntário por parte do devedor. E aqui as sentenças condenatórias, elas se subdividem quanto à técnica de efetivação. Daí a gente entra de novo naquela discussão. Como é que você chama? Desculpa. Seu nome? Everton. O que o Everton tinha dito sobre a maneira como o direito vai ser efetivado. Daí as sentenças condenatórias, elas podem se subdividir em sentenças mandamentais, sentenças executivas lato sensu e sentença condenatória e a sentença condenatória stricto sensu. A sentença mandamental, ela é uma sentença que ela é voltada principalmente para obrigações de fazer e não fazer. Então, o juiz condena a pessoa, o verbo sempre é condeno, o verbo no dispositivo é condeno, a fazer alguma coisa, sob pena de multa, por exemplo, sob pena de apreensão do passaporte, sob pena de ou diversas outras técnicas possíveis, sob pena de prisão, no caso de uma ação de alimentos. Então, a sentença mandamental, ela tem emite uma ordem que é reforçada por uma sanção civil. Então, isso é uma sentença mandamental. Que, segundo o Ponto de Miranda, era uma forma autônoma. Temos ainda a sentença executiva lato sensu. Só uma coisa importante, quando na sentença mandamental, não é necessário também necessariamente a relevância prática dessa distinção se refere à fase de cumprimento de sentença. Que daí, quando vocês vão estudar o cumprimento de sentença, vocês vão ver que o cumprimento se divide do cumprimento das obrigações de fazer, não fazer, de pagar a quantia certa, etc. Então, aqui a gente já está conversando também com o processo de execução. A sentença executiva, lato sensu, é a sentença em que o Estado faz com que alguém entregue alguma coisa ou busque, por assim dizer, não é que é uma ordem com uma sanção civil, como na sentença mandamental. Na sentença executiva, é a sentença que você vai buscar alguma coisa no patrimônio da pessoa. Assim, a obrigação de dar coisa. No exemplo que eu falei de uma sentença de você está querendo uma busca e apreensão de um carro, por exemplo. No fundo, não é necessária a cooperação do executado aqui, não é necessária a cooperação da pessoa que está sendo executada. O Estado pode aqui se valer de técnicas não coercitivas, técnicas subrogatórias. Ou seja, ele pode ir lá e pegar o carro. Ele pode fazer uma busca e apreensão. Ele pode se substituir a pessoa que é a destinada. A pessoa que foi condenada por uma sentença executiva pode não fazer nada, não precisa da cooperação dela. Ela pode simplesmente sofrer as medidas subrogatórias. O Bacen entra mais na condenatória stricto sensu, porque é uma obrigação de pagar a quantia. Porque, no fundo, na sentença executiva, você vai buscar um bem no patrimônio da pessoa e não
uma... Eu posso explicar? Oi? Você não vai buscar satisfazer uma dívida. Você vai... Uma dívida em dinheiro, que é o Bacen. Seria uma obrigação de dar a coisa certa, entregar, etc. E por fim, então, a terceira espécie de sentença condenatória seria a sentença condenatória stricto sensu, que é uma obrigação de pagar a quantia. E daí, nesse caso, os meios executivos são os meios de expropriação. Você vai no patrimônio da pessoa, pega um bem, vende e entrega a quantia para o credor. Um esquema básico. Então, a sentença mandamental é uma ordem que deve ser cumprida sob pena de sanção. A sentença executiva, você vai buscar um bem no patrimônio da pessoa e o Estado pode ir lá buscar. Então, ela busca uma coisa, dar a coisa certa. E na sentença condenatória stricto sensu, você vai buscar satisfazer uma dívida. Então, você vai pegar, e se a pessoa não cumprir voluntariamente, você vai pegar um bem, vender e entregar a quantia em dinheiro para pagar essa dívida. Então, essa é o panorama das sentenças. Essas são as sentenças definitivas. Exatamente. E qual que é a diferença principal no procedimento? Existe uma diferença procedimental entre essas sentenças, que se relaciona ao cumprimento, a forma como essas sentenças serão cumpridas. Então, na sentença mandamental e na executiva, a fase de cumprimento de sentença se inicia de ofício. O processo segue sem nenhuma iniciativa do credor, sem iniciativa do devedor, do credor, melhor dizendo. O juiz manda que ele faça alguma coisa sob pena de multa. O processo continua, não precisa que o autor da ação, o credor, fale, não, juiz, aplica a multa. Não, já está tudo pronto. A sentença, ela não precisa de uma fase, não precisa de nenhuma iniciativa por parte do credor. Na sentença executiva também não. Você expede uma reintegração de posse, por exemplo. É um bom exemplo de sentença executiva. A sentença por si só já expede o mandato de reintegração, acabou. Já não precisa de nenhuma iniciativa por parte do autor da ação. Já na sentença condenatória, que é de pagar dinheiro, precisa de uma iniciativa. Então o juiz vai lá e condena o cara a pagar uma dívida. Condena o réu a pagar uma dívida. A partir daí, compete ao credor pedir ao juiz que instaure o cumprimento de sentença. Apresentando E daí, o devedor vai ser intimado para pagar em 15 dias. Então vocês veem que tem uma diferença importante na maneira como vai ser cumprida essas sentenças. Então é uma classificação que tem uma importância depois na fase de cumprimento de sentença, como vocês vão ver. Professor, pode falar de novo essa parte aí? Lógico. O que não ficou muito claro? Como é que você chama? Você tem alguma... Eu queria que você falasse de novo essa última parte. Sim, só vou checar uma coisa aqui. Então, nós vimos que a sentença... Deixa eu voltar, né? As sentenças definitivas, elas se dividem em sentença declaratória, constitutiva, condenatória. E a condenatória, ela se subdivide em executiva, mandamental e stricto sensu. Essa sentença condenatória, essas duas sentenças, a sentença declaratória e a sentença constitutiva não precisam de fase de cumprimento, elas são autossuficientes, como eu falei. A sentença condenatória vai precisar de uma fase de cumprimento, se o devedor não cumprir voluntariamente. Só que a forma como essa fase de cumprimento no processo, o juiz deu a sentença e encerrou a fase de conhecimento, com resolução de mérito.
uma sentença condenatória. Então, se o cara não cumprir voluntariamente, preciso entrar na fase de cumprimento. A forma como essa fase de cumprimento vai ser instaurada depende do tipo de sentença que foi dado. Se for uma sentença mandamental, que é uma sentença para obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, pode ser uma instauração tanto de ofício quanto de requerimento. Por assim dizer, a fase de cumprimento se inicia de forma automática. A sentença já contém uma ordem, então você não precisa uma ordem sob pena de multa. Então você não precisa necessariamente que o credor faça alguma coisa para que aquela ordem já foi dada, sob pena de multa. Então, no fim das contas, a fase de cumprimento já está instaurada. Já na sentença executiva, da mesma forma, você fala, aquele imóvel, a posse tem que ser desocupado. Então você já expressa seu mandato de integração de posse. Então a fase de cumprimento de sentença já se inicia de forma quase que automática. Já na sentença condenatória, que é para pagamento de quantia, ou seja, que condena a pessoa a pagar uma dívida, daí o juiz, aquilo não se inicia jamais de ofício. Título executivo. É um título executivo, mas para você dar início ao cumprimento de sentença de um título executivo que reconhece uma obrigação de pagar a quantia certa, você tem que ter um requerimento do credor ou ainda um requerimento do próprio devedor. Isso eu já estou entrando mais na matéria de execução, de cumprimento de sentença, execução, do que nessa matéria. Mas o juiz ele deu a sentença falando que ia condenar, que está condenando alguém a pagar alguma coisa, ele não faz mais nada. Se ninguém se manifestar no processo, aquilo ali fica parado. Quem tem que ter a iniciativa para dar início à fase de cumprimento de sentença é ou o credor, na maioria das vezes, que fala, juiz, intime o autor a pagar, intime o autor a pagar no prazo de 15 dias, apresenta memória de cálculo, etc. Ou o próprio devedor também pode fazer isso, caso ele é o chamado cumprimento invertido. Ficou claro, gente, mais ou menos? Mais ou menos? Ficou bom? Que coisa... Sentenças declaratórias nós já vimos. E aqui nós vamos entrar num tópico do edital, que é a questão do uso capião. Nós vimos, no edital tem o ponto uso capião, ação de uso capião. A ação de uso capião era um procedimento especial previsto no Código 73. Só que essa ação de uso capião foi extinta. Não existe mais uma ação de uso capião no Código de Processo Civil de 2015 como um procedimento especial. Então, o que acontece? A ação de uso capião vai seguir o rito comum do procedimento comum do CPC. Então, no fim das contas, a ação de uso capião, como está prevista no edital, na verdade, ela é uma ação pelo rito comum. Não existe nenhuma particularidade aqui. Vocês vão ver o processo de conhecimento inteiro, etc. Então, mas o CPC ainda traz algumas previsões específicas em relação ao uso capião na parte das citações. Então, a ação de uso capião, ela possui duas peculiaridades principais previstas no Código de Processo Civil. A primeira delas, quem tem que ser citado na ação de uso capião? Você tem que citar, além do proprietário, você tem que citar as pessoas confinantes, os vizinhos, os imóveis que fazem fronteira com o imóvel usucapiendo. Com exceção do se o imóvel que está sendo objeto da ação de usucapião for uma unidade autônoma em condomínio. Daí você não precisa citar todo mundo. Basta citar o proprietário. E além disso, existe uma obrigação de se publicar editais na ação de uso capião, porque todos os interessados tomem ciência de que aquele imóvel está sendo objeto de uma ação de uso capião. Então, apesar de não existir mais o procedimento especial, existem essas duas previsões no Código de Processo Civil sobre a ação de uso capião. Só retomando um pouco aquilo, a ação de uso capião, ela tem uma natureza eminentemente o quê? Vocês podem me dizer mesmo? Declaratória.
Exatamente. Basta que a pessoa declare que a pessoa se tornou dona daquele bem por meio do uso capião. Vamos agora tratar da legitimidade na ação de uso capião. Quem pode entrar com uma ação de uso capião? A pessoa tem que estar na posse do... Isso é uma pegadinha que às vezes eles... A pessoa tem que estar na posse do imóvel? Mas a pessoa tem que estar no momento que ela ajuiza a ação, ela tem que estar na posse? Ela tem que ter sido possuidora em algum momento. Mas pode ser que naquele momento que ela entra com a ação, ela pode ser não necessariamente ela seja mais possuidora. Então a legitimidade é de quem, do atual possuidor, quem já foi possuidor e cumpriu e, portanto, se declara possuidor. Já a legitimidade passiva na ação de uso capião, quem que tem que ser citado obrigatoriamente na ação de uso capião? O proprietário. Quem mais? Os cônjuges têm que ser citados também, porque é uma ação de natureza real e que, portanto, tem que citar, se o proprietário for casado, tem que citar os cônjuges. Independente do regime? Com exceção do regime da separação obrigatória mesmo. Sim. Deixa eu checar esse ponto. Só nas ações de... se for separação do regime absoluto, não. E o companheiro, vocês sabem se ele pode também ser... Sim. Equiparado, né? Equiparado. Mas isso não gera uma situação... Como é que eu sei se a pessoa está em uma união estável ou não? Tem que estar... Daí o Código de Processo Civil traz esse requisito, tem que estar comprovado nos autos da união estável. Então, se não consta nada, ou hoje você pode registrar a união estável no cartório. Então, se não existir... Porque não sabe, né? Exato. Então, os companheiros, desde comprovado nos autos ou registrado, eles também têm que ser citados. Então, né? Então, a citação do proprietário, que consta no registro imóvel. A citação pessoal aqui dos proprietários ou possuidores dos imóveis confinantes, como eu já vi, com exceção do condomínio edilício, que nesse caso não é preciso citar todo mundo, basta o proprietário. Além disso, tem que citar por edital os interessados, como eu falei. E se a pessoa que está movendo a ação de uso capião não estiver na posse do imóvel, ela tem que citar o possuidor também. Como eu falei, não é necessário que a pessoa esteja na posse atual no imóvel. Outro ponto do edital é o uso capião como matéria de defesa. A pessoa pode alegar uso capião como matéria de defesa? Sim. Em qual tipo de ação essa alegação é cabível? Na posse, não. Na ação impossessória, você não discute propriedade. Na ação, quando você discute a quem tem a posse legítima do imóvel. O uso capião é um modo originário de aquisição da propriedade. Então, pode ser, não preciso... Vamos dar um exemplo. Eu fiquei 20 anos em um imóvel, obtive a propriedade desse imóvel por meio da uso capião, só que eu abandonei esse imóvel. Entrou uma pessoa naquele imóvel, que estava abandonado, e montou lá ficou lá naquele imóvel. Eu vou lá e entro uma ação, eu entro com uma ação de reintegração de posse. Só que na verdade não tinha posse, então essa ação seria julgada o imóvel estava abandonado, então no fundo não caberia uma ação possessória nesse caso, caberia uma ação reivindicatória, baseada na propriedade. Então, olha, eu obtive a propriedade desse imóvel, então eu sou o verdadeiro dono, então essa pessoa sai. Agora, a minha ação possessória vai ser julgada improcedente. Mas eu posso alegar nessa ação possessória que eu obtive o bem por uso capião? Não, porque na ação possessória você discute posse e não propriedade. Então o ponto é, o imóvel estava abandonado, entrou alguém, cabe uma ação reivindicatória. Então na ação possessória a alegação de uso capião não é possível. Agora, na ação reivindicatória, sim. Na ação reivindicatória,
eu posso usar como matéria de defesa o uso capião. Consegue imaginar algum exemplo assim? Eu sou o dono de um bem que estava abandonado, eu entro com uma ação reivindicatória. Só que aquela pessoa já estava naquele imóvel há muito tempo. Então ela vem e alega em matéria de defesa que, olha, eu obtive uso capião. Na possessória não caberia, como eu falei, na reivindicatória cabe. Existe uma súmula antiga do STF, a súmula 237, que traz isso, que é possível alegar em matéria de defesa uso capião. Professor, só para tentar ficar mais claro para mim, eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa já tem o uso capião, devido ao tempo que ela permanece na posse não pacífica, só que a outra pessoa, que se diz proprietária, entra com reintegração de posse. Mesmo a pessoa já tendo o uso capião adquirido, ter declarado, mas ter adquirido essa uso capião. Como fica nesse... Aí tem que questionar a ação de reintegração para que ela seja cometida? Pode ser que não transitou, né? Julgado. Sim, nesse caso seria julgado improcedente a ação possessória, porque aquela pessoa já não tinha posse legítima do bem, então... E se essa pessoa quiser ver reconhecido o domínio, ela vai ter que entrar com uma ação ou com uma reconvenção, falando, olha, além disso... Sim, vou entrar com uma reconvenção, mas aí se você entrasse com uma reconvenção, você concorda que você poderia misturar um pouco os procedimentos? Seria um pedido meio diferente. Eu acho que o correto seria julgar improcedente a ação possessória e se a pessoa quiser reconhecer o uso capião dela, ela que entre com uma ação própria. Nos casos, a defesa fica limitada, a exceção fica limitada tão somente à comprovação de que exerce a posse legítima, exato. Você poderia entrar com uma reconvenção falando, além disso eu gostaria contra o proprietário, não seria uma matéria de defesa, seria uma reconvenção, uma outra ação que entraria, entendeu? Eu imaginava que nesse caso eu poderia alegar dentro da própria exceção aos capião não poderia, porque não é uma matéria de defesa na ação possessória. Propriedade nunca é matéria de defesa em possessória. Falar que eu sou proprietário não me defende em uma possessória. Tem que falar que eu sou o legítimo possuidor. Assim, eu já estou nesse imóvel não sei quantos anos, eu tenho boa fé, não sabia que ele estava abandonado, né? Tem que defender a minha posse. O fato de eu ser proprietário não entra aqui. Eu poderia entrar com uma reconvenção falando, olha, eu quero ver reconhecida a minha propriedade, além disso, contra essa pessoa. Seria por exemplo, uma possibilidade jurídica do pedido, porque seria uma reivindicatória e não uma possessória que deveria ter entrado? Não. Seria improcedência da possessória mesmo. E se a pessoa quisesse ver reconhecida a propriedade, se o réu quisesse ver reconhecida a propriedade que ele obteve por meio da uso capião, ele poderia entrar com uma reconvenção. Entendeu? Mas aí seria um outro pedido que não tem nada a ver com a possessória. Seria como se ele tiver... A reconvenção, vocês sabem, né? Como se fosse uma ação que o próprio réu entra contra o autor. Então ele estaria acumulando uma ação, nesse caso. Não seria matéria de defesa. Dentro da própria ação. Obrigado. Então, na uso capião, nós vimos que ela pode ser, sim, usada como matéria de defesa, desde no artigo 237, na súmula 237 do STF, e no artigo 13 do Estatuto da Cidade, isso também está previsto. Professor, caso o proprietário não seja localizado para ser citado, o que acontece pode acontecer um revel, demora a aparição? Proprietário em qual ação? Uso capião. Proprietário. Você poderia ser réu revel. Teria a citação por edital, né? E aí fica revel e decisão diferida. Sim, isso entra mais na questão da forma de citação mesmo, né? Mas se ele não for localizado, se estiverem presentes os requisitos para a citação por edital, daí ele é citado por edital. Então, outro ponto do edital, no processo civil que nós vimos, é a questão das ações concentradas de constitucionalidade. Que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São essas as três ações típicas de controle concentrado abstrato.
matéria de direito constitucional. Só que essas ações de controle concentrado abstrato, elas geram um tipo específico de sentença. E vocês sabem que tipo de sentença é essa que poderia, daquela classificação que eu falei? Sentença declaratória. Porque no fim o STF, o que ele faz? Declara a inconstitucionalidade com eficácia o quê? Ex tunc e erga omnes. Ex tunc porque é uma declaração. Essa norma é inconstitucional desde o momento que ela foi produzida. Só que essa sentença no controle constitucional de constitucionalidade, ela tem alguma outra... a gente pode dizer que ela tem uma eficácia executiva também? O que vocês acham? Se ela não produziu efeito, Só declaratória? só declaratório. Eu acho que se ela não produziu... aí Mas só se tivesse em processo de que há uma incidência, preceito poderia, influenciar de alguma forma. Sim, mas aí os processos teriam que levar em consideração a decisão, mas... E o que eles chamam de efeito vinculante? O efeito vinculante, ele é além do efeito declaratório. Tem um julgamento da STF em repercussão geral que traz essa distinção entre a eficácia declaratória e o efeito vinculante. O efeito vinculante, o ministro Teori Zavascki, ele chama justamente de uma eficácia executiva. Porque o efeito vinculante, ele produz efeitos a partir da data da publicação no Diário Oficial. Ele não produz efeitos ex tunc, que nem a eficácia declaratória. O efeito vinculante é o quê? A partir do momento que o STF declarou a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada lei, nenhum outro órgão do Poder Judiciário ou da administração pode descumprir essa decisão do STF, sob pena de uma reclamação direta no Supremo. E ela tem um efeito, então, uma força impositiva e obrigatória em relação aos supervenientes atos administrativos ou judiciais, só para os atos supervenientes e supervenientes à decisão. Os atos anteriores não são afetados pelo efeito vinculante. Então, se eu tenho uma ação baseada numa lei inconstitucional, transitou em julgado, o STF vem e declara a inconstitucionalidade dessa lei. O efeito vinculante afeta essa decisão anterior? Eu posso entrar com uma reclamação? Não, só as decisões posteriores que você pode entrar com uma declaração. E como você se defende dessa sentença que está baseada em uma lei inconstitucional? E como a pessoa que foi condenada com base em uma lei inconstitucional, como é que ela vai buscar desconstituir isso, essa sentença com trânsito julgado? Ação rescisória, uma maneira mais óbvia. Se não tiver passado o prazo, isso é importante. O prazo é contado da data em que o STF julgou inconstitucional, ou ainda, se tiver em fase de cumprimento de sentença, o novo Código de Processo Civil trouxe a possibilidade do réu se defender em próprio cumprimento de sentença, com base nessa... Então, só para a gente... Uma querela também seria possível? Oi? Uma querela também seria possível? Uma querela de possível? Não, porque não seria uma decisão inexistente, absolutamente nula. Porque a querela nulitatis ela é muito restrita, ela só é cabível basicamente se não houve citação da pessoa do réu. E houve ou se for um órgão que não está incumbido de jurisdição, no fundo a sentença aqui ela é nula, mas ela não é inexistente. Então a inconstitucionalidade da sentença não é um vício transrescisório que eles chamam. Então se passar o prazo da rescisória, aquele vício está acobertado. Na querela nulitatis não existe prazo. E aí o prazo são 2 anos a partir da decisão do STF, da publicação. Eu preciso checar esse ponto. Agora eu me esqueci se o prazo é
Isso é rápido, só checar aqui. Artigo 425, parágrafo 15. A partir do trânsito julgado no STF. Então, o termo inicial é quando, a partir do momento em que o trânsito julgado no STF. Daí começa a contar o prazo rescisório. Então, aqui a gente já, continuando lá nos pontos do edital, nós vimos as formas de tutela, nós vimos a ação de uso capião e nós vimos a ação de controle concentrado de constitucionalidade, e nós vimos essa distinção entre a eficácia declaratória da ação de do processo de uso capião e o efeito vinculante, que são dois efeitos diferentes que tem. Sentença constitutiva nós já tratamos, sentença condenatória também. Isso também. Agora a gente vai entrar nas ações locatícias. Como vocês estão? Vocês preferem fazer uma pausa agora? Como eu não foi a primeira aula que eu dei, eu não sei se eu tô... Não, tá ótimo. Queria feedback de vocês, está sendo claro? Objetivo. Tá objetivo? Tá. E eu também não sei se eu vou ocupar todas as 3 horas, porque eu fiz mais alguns slides aqui. Então não é tanta, as ações locatícias vai até a ação de despejo. Então não sei se a gente vai até as 10.